Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos ensina: buscai a justiça e o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Ele é o sol nascente, o sol da justiça, a estrela da manhã, aquele que tudo opera e executa, aquele que agindo ele não há quem possa impedir, aonde todo aquele que persevera segundo as suas atitudes, para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Operamos segundo o Espírito de Cristo, aquele que nos ensina e nos adverte a perseverar nas mesmas obras. Ele disse: sede meus imitadores. Imitadores, porque só há um elo da perfeição, aquele que se fez um através do Deus Altíssimo, ao qual em espírito e em verdade estamos em unidade. Somos um com eles. Ele disse: aquele que o Pai me der, não se perderá nenhum de vós. Assim como ele dizia: não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Vós, por esta palavra, já estáis purificados, mas nem todos. Porque, assim como Judas, o Iscariote, o traiu, mas não o enganou, pois ele é onisciente. Ele mesmo dizia: um de vós há de me trair. Para que se cumprisse as escrituras, do qual Davi já dizia que aquele que comia e bebia com ele à mesa havia de o trair, e assim se cumpriu. Uns estão seduzidos segundo o padrão deste mundo, amando o mundo e o que há no mundo, e acaba se colhendo a pior parte, segundo lhe é imputado a injustiça. Mas nós somos daqueles que não amamos o mundo e nem tão pouco seguimos o mundo. Amamos o nosso Senhor. Somos daqueles que, se tiver de gloriar em algo, gloriamos antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes. A sua graça nos basta, nos fortalece, nos capacita. A sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Porque a palavra diz: só há dois senhores. Há um a vez de amar, o outro odiar. Há um a vez de servir e o outro rejeitar. Nós somos daqueles que sujeitamos ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, e ele já venceu o tentador por nós. Jamais diga que ele nos tenta. Somos tentados pelos maus desejos, e nele não há mal. Ele nos coloca à prova e permite o tentador, assim como nos livra do tentador, nos livra de todo mal. Traz a vontade tanto no céu como na terra, da qual ele nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nos concede a chave. Ele disse: ao vencedor darei a chave. Tudo que ligardes aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligardes no alto dos céus. Todo aquele que persevera segundo a igreja unida, segundo o autor e consumador da nossa fé, a porta do inferno não prevalece contra ela. A porta excelente da qual nos foi aberta, a da graça, temos o pleno acesso ao Santo dos Santos, e a ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre, porque perseveramos segundo aquele que nos capacita, aquele que nos fortalece. Tudo é possível àquele que crê, da qual ele é aquele que está em mais um dia a galardoar. Sim, eis que trago o galardão sem demora. Ele é aquele que traz. Para alguns é como uma recompensa e outros é como o castigo, devido às suas próprias atitudes, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são apagados, e permanece como nova criatura. Já não traz à memória aquilo que outrora fazia,
tanto em palavras como em ações, permanece agora segundo aquele que é justo e nos permanece sempre na exatidão, na sinceridade, no espírito reto e inabalável, pronto e experimentado para toda boa obra. Persevera sempre, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, e assim perseverai em mais um dia. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer; se tiver sede, dê-lhe água para beber; se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir; se te bater numa face, oferece a outra; se pedir para andar uma légua, ande duas; fazendo assim acumularei brasas sobre as suas cabeças. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Seja tardio no falar, pronto para ouvir. A ira humana não produz a justiça divina. Honrar pai e mãe, para que os dias vão bens e longos nessa terra, e os pais não provoquem a ira de vossos filhos. Permaneceis sempre no espírito manso, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu espírito, assim nos diz a palavra. Porque ele é manso e humilde de coração. Todo aquele que persevera segundo o seu fardo suave, seu jugo leve, tomai sobre a sua canga. Porque acautelai-vos e não confiais nos meros mortais, porque muitos são aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós, assim nos diz a palavra. Acautelai-vos do fermento, porque uma pequena levedura toda a massa. Cuidai dos escribas, praticais o que eles dizem, mas não praticais o que eles fazem, porque são meramente ouvintes, e o meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Sejais ouvintes e praticantes, e não entristeçais o Espírito Santo. Perseverai, sendo maleáveis na mão daquele que tudo opera e executa, tanto em palavras como em ações. E assim perseverai em mais um dia, segundo aquele que nos sustenta, nos fortalece, nos capacita, aquele que, agindo ele, ninguém impedirá. Ele é fiel para nos conservar até o fim. Perseverai, porque ele disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrá-la. Aquele que amar algo mais do que ele, não serve para segui-lo. Ele disse: aquele que amar mais a sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, não serve para ser meu discípulo. Isto é colocar em primeiro lugar o reino dos céus, estar sempre renunciando, estar sempre amando em primeiro lugar aquele que tudo opera e executa em nossa vida, estar prostrando diante dele, diante do seu braço forte e sua mão poderosa, reconhecendo que ele é o fato de não sermos consumidos, segundo a sua infinita misericórdia e benignidade, do qual ele é riquíssimo e a utiliza como a quer, da qual perseveramos dia após dia, e ele tudo opera e executa, e assim contemplai o seu agir em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.